E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Teacher Dalmi aqui com vocês mais uma vez, ok? Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns erros que os alunos cometem quando estão conversando, tá? Mas isso é normal, cometer erros é uma coisa normal, então o professor está aí para ajudar, né? O importante é saber que vocês sempre estão aprendendo e já sabem muita coisa, né? Vocês já aprenderam o alfabeto, já sabe números, já sabe cores, já sabe verbo to be, já sabe pronomes demonstrativos. Então, tudo isso aí é conhecimento. E quando você vai usar esse conhecimento, você pode cometer um errinho aqui, um errinho ali, né? Então, para isso eu estou aqui para ajudá-los a corrigir esses erros, tá? Então, hoje a nossa aula será sobre 5 errinhos só. Vamos corrigir 5 errinhos, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro. Essa frase, good night, good night, ela é usada muitas vezes errada. Por quê? Tem muita gente que chega no local à noite e fala assim: oi, good night, tudo bem? Tá errado. Por quê? Good night é boa noite? É boa noite. Só que é despedida, tá? Despedida. Então isso aqui é quando você vai embora. Uai, mas eu não sabia. Pois é. Então tem 2 boa noite. Tem um boa noite quando você vai embora, você diz good night, você está indo embora, tá? E tem um boa noite quando você chega num local que está à noite, você diz boa noite, mas não esse. Você vai dizer o quê? Good evening. Tá? Good evening. Então, good evening é boa noite. Você fala, oi gente, boa noite, tudo bem? Good evening, how are you? Aí tá certo. Tá bom? Então, só lembrar. Chegou, good evening, boa noite, tudo bem? Tá indo embora? Tchau, gente. Good night. Tá indo embora, tá? Good evening, boa noite quando chega. Good night, boa noite quando vai embora. Good night, good evening, ok? Good night, tchau. Good evening, oi, tudo bem? Muito bem, então vamos lá? Vamos ao número 2. O que eu trouxe aqui para o número 2? Muito bem. Olha só. Good morning. Quando uma pessoa diz good morning para você, inclusive no Brasil, né? Eu também sou brasileiro, então estou acostumado a ver isso no Brasil, até em português mesmo. As pessoas tendem a reduzir as frases, né? Aqui eu já ouvi brasileiros, né, falando assim, good morning. Aí a pessoa vai e fala assim, responde, né, dizendo good. Good morning, good. Tá errado. Então isso aqui tá errado. Good morning é bom dia. A sua resposta é good morning, good morning. Ou então você pode dizer morning. Morning. Tá? Good morning, morning. Mesma coisa, afternoon. Good afternoon, afternoon. Não é muito normal, mas não tá errado, tá? É muito informal. O certo seria você dizer good morning. Good morning, how are you? Good morning, I'm fine, thank you, how are you? Tá? Essa seria a forma normal. Mas se você quiser realmente contrair essa frase aqui e fazê-la ficar pequenininha, então você pode usar morning. Só isso. Morning. Tá? Então, não usem mais falar esse good. Vamos para a terceira. O que eu trouxe aqui de terceira? Muito bem. Eu vou precisar de espaço aqui, mas é rápido. Aqui é rapidinho. Apaguei já rápido. De boa. Vamos para a terceira. Essa terceira, já ouvi muito aluno falar isso. Você fala assim, ó. Thanks. Tá certo? Tá. Mas aí muitos falam assim, ó. Thanks you. Aí estragou. Tá? Aí errou. Se ele falasse só isso aqui, estaria correto. Thanks. Thanks. Correto. Colocou esse you aqui, ó. Estragou. Não pode usar o you quando você usa thanks, tá? Você pode usar you? Pode. Mas aí teria que ser assim, ó.
Thank you. Thank you. Beleza. Thank, lembre-se do TH, tá? Linguinha. Thank. Então, thank you, beleza? Ou então, thanks. Para aqui, ó. Esquece esse you, tá? Tem outra forma de agradecer? Tem. Você pode falar assim, ó. Thank you very much. Então, thank you very much. Então, você usa thanks, você usa thank you e você usa thank you very much. Thank you very much. As três estão corretas. Só não usar mais esse you quando tiver o S. O Szinho, ele é sozinho. Então, thanks, sozinho. Thank you e thank you very much. Ok? Então, vamos para a quarta. Eu trouxe aqui a quarta. Ah, essa aqui. Muita gente, meus alunos já cometeram esses erros, que é normal, né? E aí eu corrijo dessa forma. Eu tenho 13 anos. Isso aqui é um tá? Eu tenho 13 anos. A pergunta para essa frase, vou colocar aqui embaixo, é assim, ó. How old are you? How old are you? Qual é a sua idade? Aí o aluno responde assim, eu tenho 13 anos. Por quê? Porque ele pensou em português, não pode. Você está aprendendo uma língua, você tem que pensar naquela língua. Então não pense em português para traduzir as palavras, porque aí você bagunça tudo. Então tentem pensar em inglês, tá? Para colocar isso, esse pensamento seu em inglês. Então, essa frase, ela não existe. Isso aqui é português. Como é que seria ela? Isso aqui está errada. Você diria assim, ó. I am 13 years old. Tá? I am 13 years old. Aí ficou certíssima. Então a pergunta, how old are you? Qual é a sua idade? I am 13 years old. Tá? Bom, essa aqui é a forma corretíssima de falar, né? How old are you? I am 13 years old. Não esqueçam que o 13 tem a linguinha, tá? 13. Mas tem alguma forma de falar isso mais reduzida? Tem. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer aqui, ó. I am 13. Só isso. How old are you? I am 13. Outro erro muito comum que eu já vi alunos fazendo é o seguinte, eles fazem assim, ó. Em português de novo, né? Eu tenho 13 anos. Eles falam, I am 13 years. Tá errado. Ou você usa years old, ou você não usa, tá? Não pode usar só o years. Fica errado. Português, fica certo, né? Eu tenho 13 anos. Mas em inglês não se fala isso. Então, não use separado. Use os dois juntos. Years old. Ou então, não usa ninguém. Nenhum dos dois. Você usa só 13. I am 13. Tá? Tem uma outra forma de responder essa pergunta mais rápido? Tem. Qual é a forma? Só o número. 13. How old are you? 13. Acabou. Tá? How old are you? 13. Então você tem How old are you? I am 13 years old. Primeira resposta corretíssima. I am 13. Também está correta. Ou então 13. Também está correta. Tá bom? Então isso aqui tem que ficar bem claro. E agora, para concluir, vamos aqui à última, que é a número 5. Deixa eu ver o que eu trouxe hoje para o número 5. Ah, tá. Olha só. Isso aqui, ó. Se eu pergunto a você, how are you? Aí muita gente, inclusive aqui nos Estados Unidos, eu já vi, já conversei, já ouvi muitos americanos respondendo assim. Você pergunta, how are you? Aí ele fala, I'm good. I'm good. Tá certo isso? I'm good? Não tá certo. Não tá certo. Os próprios americanos erram, tá? Por que tá errado isso aqui? O good, ele é um adjetivo, tá?
Good é um adjetivo. Então, o adjetivo não pode ser usado ali. Por quê? Porque eu tenho um verbo aqui, ó. Am é o verbo to be, tá? Se eu tenho um verbo, eu vou precisar aqui, então, de um advérbio, que a função dele é mudar o verbo, certo? Então, eu vou dizer o quê? I am well. How are you? I am well. Se você quiser usar isso aqui, né? Se quiser usar bom, né? Que é good, então você vai usar o advérbio dele, não o adjetivo. Então, I'm well. Claro que você tem outras opções. Por exemplo, você pode dizer aqui, ó, fine. Você pode dizer great. Então, tem outras opções que você pode usar para responder a pergunta How are you? How are you? I'm well, ou I am fine, ou I am great, tá? Mas nunca usem I am good, porque está gramaticalmente errado, tá? E eu falo isso até aqui mesmo, eu conversando com americanos, eu falo, olha, quando eles me perguntam, né, o que você achou e tal, olha, tá errado. Good é um adjetivo, então você não usa depois de um verbo, tá? Bom, gente, por hoje é só. Foram aí 5 erros corrigidos. Espero que vocês leiam isso, assistam esse vídeo várias vezes para assimilar essas informações, tá bom? Se você gostou da aula de hoje, dá um like lá no canal, tá? Se inscreva e passe para os seus amigos, seus familiares, para colegas, conhecidos, passe para todo mundo, porque todos precisam aprender inglês, né? Inglês é uma língua universal, então, quanto mais você souber, melhor ainda. E aqui você vai aprender muito nessas aulas, ok, gente? Então, tá bom? Até a próxima, que é amanhã. Amanhã estaremos juntos de novo, ok? Tchau, galera. See you tomorrow.